Olá pessoal, uma boa noite a todos. Então vamos começar aqui a nossa aula de revisão, ok? Onde a gente vai estar vendo algumas questõezinhas. Essa primeira questão aqui, a questão 6, é do capítulo 6, né? Do último capítulo do livro OCA, ok? E aí depois a gente vai passar para as questões do capítulo, 3 questões do capítulo 1, 3 questões do capítulo 2 e 3 questões do capítulo 3 do OCP. Tá? E aí a gente vai concluir a nossa revisão. Vocês estudando bem essas questões que eu vou apresentar aqui, vocês vão se dar muito bem na prova, na NP2. Ok? Vamos começar aqui pela questão 6, olha só. Ele dá um comando, que é esse aqui, e ele diz, ó, o que vai acontecer se você adicionar esse comando aqui, certo? O que acontece se você adicionar esse comando aqui, system.out.println 5/0, ou seja, 5 dividido por 0, para o método main que está funcionando, certo? Tem um método main lá que está correto, está funcionando. O que vai acontecer se o programador incluir esse comando aqui, certo? Então veja que a gente tem aqui uma clara divisão por 0, né? E isso no Java não é permitido, ok? Como no mundo da matemática não é permitido, no mundo do Java também não, certo? Então o que vai acontecer aqui? O código não vai compilar? Não, o código compila, certo? Você pode colocar no seu código qualquer tipo de divisão, não tem problema. O código não vai executar? Vai executar. Ele vai tentar executar esse comando aqui, certo? Só que no momento da execução, o que vai acontecer? Ele vai lançar uma exceção do tipo Arithmetic Exception, certo? Letra C. Ok? Então memorizem bem o nome dessa exceção aqui, ó, Arithmetic Exception. A outra opção diz que ia lançar um Illegal Argument Exception. Isso aqui não é o caso. É quando você passa um argumento, um parâmetro para um método que é inválido. Ele vai lançar essa exceção aqui. E a última é se nenhuma das anteriores fosse correta. Ok? Beleza. Então vamos aqui para os nossos documentos. Vamos pegar aqui o CPU, certo? E aí vamos abrir aqui. Ok, a gente vai começar na questão 5 do CPU. Certo? A gente vai ver a questão 5, questão 7 e questão 19. Então vamos lá para a questão 5. Vai estar aqui nessa página. Ok. A questão 5 ela vai tratar sobre os métodos, né, equals e hashcode. Tá? São métodos lá da classe Object, né, que nós podemos sobrescrever nas nossas classes específicas. Tá? Lembrando, na classe Object, o método equals ele vai comparar simplesmente se essa referência aponta para o mesmo objeto dessa referência. Né? Se você sobrescrever esse método na sua classe, então você pode dar uma nova implementação para dizer como é que o que torna essa referência igual a essa. Não apenas se apontam para o mesmo objeto no mesmo espaço de memória. Certo? Ok. Então ele está assumindo o seguinte, que A e B são string. Certo? A e B são objetos string. Se eu escolher aqui correto. Ok? Então A e B são strings. Beleza. Então, quer saber o que é que você julga aqui para saber o que é verdadeiro, o que é falso nessas afirmações aqui. Então, vamos lá. Bom, se A.equals B é true, o que a classe string faz? Ela sobrescreve o método equals, né? Ela sobrescreve esse método testando o conteúdo, ou seja, se o conteúdo da string A, os caracteres que estão na string A, forem iguais, equals ao da string B, ou seja, isso retorna verdadeiro, o A.hashcode vai ser igual a B.hashcode, ou seja, sempre que dois objetos são iguais, o hashcode deles tem que ser igual,
é sempre verdade. Está correto? Certo? Sim, isso é sempre verdade. Não faz sentido dois objetos que são iguais, né, ter um hashcode diferente. Eles têm que gerar o mesmo hashcode. Agora, se A e B são iguais, é verdadeiro, A.hashcode B, às vezes, né, em algumas situações, mas nem sempre ele vai ser verdadeiro. Ou seja, pode ter situações em que os dois objetos são iguais, mas o hashcode deles ser diferente. Isso não é possível, né? A forma como foi definido o hashcode no Java, os dois objetos são iguais, o hashcode deles tem que ser igual. Sempre. Letra C. Bom, se A.equals B é falso, A.hashcode igual a B.hashcode nunca poderá ser verdadeiro. Né? Então, isso aqui está errado. Mesmo que os dois não sejam iguais, não necessariamente o hashcode deles vai ser diferente, certo? Normalmente será diferente, mas nem sempre. Então aqui diz o item B. Se A.equals B é falso, se os objetos não são iguais, A.hashcode pode ser igual ao hashcode, o hashcode de A pode ser igual ao hashcode de B, e em algumas situações pode ser verdadeiro. Pode, certo? Então ele não obriga que, tendo dois objetos distintos, o hashcode deles obrigatoriamente tem que ser distinto. Isso não é uma obrigação no Java, certo? Agora, se os dois forem iguais, sim, o hashcode deles tem que ser igual, certo? Então fica a dica aí, essa questão bem simples, bem tranquila, né? Vamos para a questão 7. Está quebrada aqui. A gente vai ver uma parte dela aqui embaixo e a outra parte lá em cima. Olha, a questão 7 ela trata de enumerations, certo? Então aqui eu tenho a classe sorvete, ice cream, e tem uma enumeration chamada flavors dentro da classe sorvete, né? É uma enumeration que é um membro da classe ice cream, ok? Beleza. Então essa numeração tem 3 itens: baunilha, chocolate e morango. Vanilla, chocolate, strawberry. E tem o método main aqui, que pertence à classe ice cream. Vamos ver o que esse método main faz. Vamos lá. Então, lá no método main, ele está criando uma referência ao flavors, né? A um cara do tipo flavors e está atribuindo para ele strawberry. Ou seja, o F é um strawberry. Ok? Beleza. E aí é o seguinte, ó, ele faz um switch F 0, 1, 2. Agora veja bem, aqui tem um detalhe, né? Ele está comparando uma enumeração com inteiros 0, 1 e 2. Isso não vai funcionar, certo? Não vai funcionar. Você tem que colocar aqui o nome das enumerações, ou seja, chocolate, strawberry, né, baunilha, assim por diante. Ok? Então, nesse caso aqui, o código ele não vai compilar por conta disso. Mas agora suponha que ele tenha colocado corretamente, certo? Aí eu vou lembrar vocês um detalhe aqui do switch. Suponha que ele tenha colocado aqui baunilha, certo? Ou, sei lá, strawberry. Vamos supor que ele tenha testado aqui em vez de case 0, ele é case strawberry. Aqui case chocolate, case baunilha, vanilla, né? Ok. O que é que vai acontecer? No primeiro case que for satisfeito, certo? Aqui lembrando os comandos switch case, ele vai sair executando tudo até encontrar o primeiro break. Então lembre bem disso. Ele vai executar tudo até encontrar o primeiro break. Por exemplo, se aqui fosse vanilla no lugar do 0, bem aqui fosse vanilla, certo? E aqui nesse ponto aqui fosse vanilla, ok? Daria falso, não é isso? Porque esse cara é um strawberry. Mas se aqui fosse strawberry no lugar do 1, o que ia acontecer? Seria verdadeiro, ele ia imprimir chocolate,
Depois ele vai imprimir strawberry, aí chega no break. Aí realmente ele sai. E aí não imprime esse missing flavor. Entendeu? Se for aqui, por exemplo, aqui fosse strawberry, ele só ia imprimir strawberry, encontrava o break e sairia. Certo? Então é só esse detalhe, para vocês lembrarem direitinho quando forem fazer a prova de vocês. Vamos lá para a questão 19, lá no final. Questão 19. Dá um zoom aqui. Vamos lá. Aqui para ela. Bom, a questão trata sobre override de métodos, né? E aqui ele está falando, olha só aqui, ó, sobre override, né? A sobrescrita do método, sobrescrever o método. Então, Luiz, ó, o que pode ser inserido, né, para sobrescrever o método da superclasse? Então, quem é a superclasse? A superclasse é learn to walk. Por quê? Porque baby rhino extends, olha só, learn to walk. Então, a superclasse, quando ele fala aqui de superclasse, ele está falando do learn to walk. Então, o learn to walk é a superclasse. Então, qual é o método, né? Qual é o método da superclasse? Esse método todo que está aqui embaixo, certo? Então, quando ele fala do método, o método que vai ser sobrescrito é esse método todo aqui. Ok? Beleza. Então, se ele vai ser sobrescrito, ele precisa ter a mesma assinatura. Ou seja, ele precisa, e o mesmo tipo de retorno também, né? Então, ele tem que ter a mesma assinatura, se no caso de como ele não tem parâmetros, tá? Para sobrescrever, ele não vai poder ter parâmetros. Ok? Além disso, se ele é público, ele tem que continuar sendo público. Eu não posso diminuir a visibilidade dele. Tá? Se ele retorna void, também tem que continuar retornando void. Ele é um método de instância. Tá? Então tem que continuar sendo um método de instância. Ok? Então vamos lá. Então vamos analisar aqui. A letra A, por exemplo. Public void tudo. Bom, está idêntico a esse cara, né? Então não tem nem o que dizer. Como está idêntico, ele está sim sobrescrevendo o método todo. Certo? A letra B, qual é o problema dela? Olha só, na letra B eu tenho aqui um T maiúsculo, aqui o T minúsculo. Como o Java é case sensitive, né? Então, está errado. Letra C, está igualzinho com a diferença que tem um final aqui. Final significa que, a partir desse momento, se uma classe herdar de baby rhino, não vai poder mais sobrescrever o método todo. Mas a classe baby rhino estará sobrescrevendo sim o método todo de learn to walk. Então, a letra C está correta. A letra D está errada por quê? Porque ele definiu o método como estático. O método static é um método que pertence à classe e não ao objeto. Aqui é o método de... ou não a instância. Aqui é um método de instância. Ele não tem static. Certo? Então, sempre que eu estou sobrescrevendo, eu sobrescrevo métodos de instância. Eu não posso transformar ele no método estático. Ok? A letra E está errada porque ele está lançando aqui, ó, uma exception. Certo? Quando que ele não lança nenhuma exceção. Se aqui ele lançasse uma exception, beleza. Aqui eu também poderia lançar ou não lançar nada. Como ele não lança nenhuma exceção, ele não pode aqui no método que está sobrescrevendo lançar uma exceção nova. Okay? Porque a pessoa que chamar esse método mais genérico, ela não está esperando nenhuma exceção ser lançada. E aqui ele teimosamente lança uma exceção. Por fim, a letra F está errada porque, olha só, ele está fazendo um overloading. Ele criou um parâmetro novo que não existia lá. Isso aqui chama-se overload, quando você cria o mesmo método, porém com novos parâmetros. Ok? Então, beleza. Então, terminamos aqui
capítulo 1 do OCP. Vamos para as questões do capítulo 2. Vamos lá. Deixa eu ver aqui quais são. Questão 1, 5 e 11. 1, 5 e 11. Então vamos logo começar aqui na questão 1. Questão 1, ela vai tratar sobre padrões de projeto e princípios de design, certo? Então, como exemplo de princípios de design, a gente pode citar encapsulamento e polimorfismo, né? Só lembrando, encapsulamento é quando você cria todos os seus atributos como privados e cria métodos getSet públicos, né? Permitindo que eles só sejam alterados diretamente dentro da própria classe, e não por outras classes, a não ser através de um método set, né? Ok? Beleza. E o princípio de design polimorfismo é quando você cria uma classe mais genérica, né? E aí as classes específicas implementam o mesmo comportamento daquela classe genérica. Você tem várias classes específicas implementando o comportamento de uma classe genérica. E aí o cliente, ou seja, a classe que utiliza aquela classe mais genérica, ela pode receber objetos das classes específicas, desde que ela chame apenas os métodos conhecidos da classe genérica, né? Os métodos que as classes específicas sobrescrevem, né? Ok. Então, e os design patterns, como exemplo, a gente tem o singleton, né? A gente viu em classe, como criar uma única instância, uma classe que tem apenas uma instância em memória. A gente tem outros padrões, como o padrão build, como é que você cria objetos de uma forma mais de uma forma mais simples, né? Sem que o cliente tenha que se preocupar com os detalhes de criação do objeto. Enfim, a gente tem esses padrões de projeto e os princípios de design. A questão está cobrando aqui qual que é a diferença, né? Quais são as diferenças e semelhanças entre esses caras, né? Princípios de design e padrões de design, padrões de projeto. Ok? Bom, vamos lá. Bom, a letra A vai falar o seguinte. Um princípio de design, ele está focado em resolver um problema que ocorre comumente, ou seja, um problema recorrente, um problema que já ocorreu várias vezes em várias aplicações, e ele está falando que o princípio de design trata isso. Na verdade, essa definição aqui é a definição de padrões de projeto, certo? Padrões de projeto é que tratam problemas recorrentes, certo? Qual é o problema? O problema é ter uma única instância de uma classe, certo? O problema é construir o objeto de uma forma independente do cliente, construir de uma forma mais simples. Como é que eu faço para construir esse objeto de uma forma mais simples, né? Então, isso aqui é a definição de padrão de projeto, e não de princípio de design. Bom, princípios de design e padrão de projeto são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa, são conceitos diferentes. Princípios de design são comumente aplicados por toda uma aplicação. Sim, por exemplo, o polimorfismo pode ser aplicado ao longo de toda a aplicação, né? O encapsulamento pode ser aplicado em todas as classes da aplicação. Já design patterns são aplicados para resolver problemas específicos. Ok, é isso mesmo. Exatamente essa a resposta, né? Uma das respostas, no caso, a letra C. Padrões de projeto podem apenas ser aplicados a classes estáticas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Padrões de projeto podem ser aplicados e são usados em diversos tipos de classes, não apenas classes estáticas. Okay? Princípios de design e padrões de projeto tendem a produzir código mais fácil de serem mantidos e mais fácil para que os desenvolvedores leiam, né? Mais legíveis. Ok, se você usa princípios de design e padrões de projeto, bom, se o desenvolvedor conhece o padrão de projeto que foi utilizado, vai ser bem mais fácil ele entender aquele código, né? Ele já identifica aqui foi usado o padrão de projeto Command,
aqui foi usado singleton, aqui foi usado build, aqui foi usado factory. Ele olha assim, em vez de cara, que foi usar aquele padrão que ele conhece, então fica bem mais fácil dele manter e dele ler o código, já que usa o padrão que ele reconhece, que ele estudou. Ok? Então, são esses dois detalhes que vocês têm que entender aqui direitinho, tá? Para acertar uma questãozinha que vai cair na prova sobre isso aí. Beleza, questão 5 agora. Vamos lá. Mais uma vez ampliar aqui. Ok. A questão 5 vai tratar especificamente do padrão de projeto singleton, certo? Então vamos lá. Ele quer saber quais são, né, as propriedades de usar o padrão singleton. Tá? Então vamos lá. O objeto singleton pode ser substituído, né, com um método set encapsulado, ou seja, eu posso pegar aquele objeto e substituir por outro. Faz sentido isso, já que eu tenho um único objeto em memória, substituir um objeto por outro? Não, né? Eu crio o objeto, ele vai funcionar na memória, enquanto o programa estiver sendo executado, ele nunca vai ser substituído. Não faz sentido isso aqui. O construtor, né, do singleton, né, o singleton requer que o construtor seja privado, private. Eu tenho que criar um construtor privado para ter um singleton? Sim. Né? É a única forma que o Java tem de você proibir que outras classes criem objetos. Olha, se eu quero ter só um objeto, né, não posso permitir que outras classes criem objetos da minha classe. Então eu faço com que o meu construtor se torne private. Certo? Então memorize bem isso. Ó. O construtor do singleton, de um singleton, ele é privado. Ou seja, eu só consigo criar objeto dentro da minha classe. No caso, eu vou criar só um. Né? Ok? Para que seja um. Beleza. Item C de casa agora. O objeto singleton deve obrigatoriamente ser nomeado com esse nome instance? Não. Geralmente o pessoal cria, mas eu não posso obrigar que o programador crie com o nome instance. Até porque no Java tanto faz se você cria com o nome instance, com o nome casa, com o nome robô, não interessa o nome que você vai dar. Tá? Você quis torna o código mais ligeiro, você criar com o nome instance, para dedicar, é um singleton, tem uma única instância, mas eu não sou obrigado a criar com o nome instance. Não. O objeto singleton pode ser private ou protected. Bom, ele deve ser private, né? Para que ninguém possa acessá-lo ou modificá-lo. Agora, se eu colocar como protegido, veja que classes, filhas ou classes dentro do mesmo pacote vão poder acessar. Então, não é interessante isso. Inclusive, pode insetar nulo nesse cara, matar ele. Então, não faz sentido. Item assegura que há uma única instância de um objeto em memória. Exatamente a definição do padrão singleton. Uma única instância em memória. Ok? Letra F. Requer um método público estático para recuperar a instância do singleton. Sim, correto, é isso mesmo. Eu tenho que ter esse método. Como é que eu vou recuperar a minha instância se meu construtor é private? Se a minha instância ela é private, né? Como é que eu vou recuperar? Eu preciso de um método. Ele criou um método estático que getInstance retorna a minha instância. Então é isso aí, pessoal. A questão 5 não tem muita dificuldade não. Vamos para a 11 agora. Lembrando que nós estamos aqui no OCP capítulo 2, né? Agora a questão 11. Tá? A questão 11 vai tratar de... Deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui. Pronto. Ela vai tratar de expressões lambda. Acho que a gente até viu essa questão aqui em sala de aula. Alguém resolveu ela para a gente lá. Tá? Então, o que acontece? Ele quer... Olha só, vocês precisam entender bem o conceito de expressões lambda. Tá? Pode cair questões na prova para você escrever a questão, não simplesmente marcar, mas escrever, certo? Então, cuidado com os detalhes, ok?
Cuidado com os detalhes para vocês não errarem. A questão é fácil, mas tem alguns detalhes importantes. Tá? Então é o seguinte, ele fala o seguinte, ó, eu tenho aqui a interface secret e tem uma classe que está implementando essa interface. Veja que essa interface é uma interface funcional. Por quê? Ela tem somente um método abstrato, né? Que é esse método magic aqui. Um e apenas um. Certo? Exatamente um, né? Nem zero, nem mais que um. Beleza. E aí, essa classe MySecret implementa e dá a implementação para o método magic. Uma outra forma, em vez de escrever todo esse código aqui de 1, 2, 3, 4, 5 linhas, eu posso escrever isso numa linha só, usando as expressões lambda. Certo? Aí, para que a expressão lambda seja compatível, observe aqui. Ó. Ele recebe um parâmetro. Então, eu só posso receber um parâmetro. Beleza. Então, todos aqui estão ok. Ó. Nem posso receber zero, nem mais de um parâmetro. Então, todos aqui estão ok. Todos recebem apenas um parâmetro, né? Lembrando, o que vem antes da setinha são os parâmetros. Então, você vai ter parâmetros, certo? Pode ser um ou mais, zero ou mais, na verdade, pode ter nenhum, né? Aqui, no caso, tem que ter exatamente um. A setinha, e depois aqui vai vir o corpo, certo? Vou colocar aqui C. O corpo de execução do seu método. Então, aqui no caso, o que seria o corpo? Seria tudo que está entre, né? Aqui no caso da implementação da interface, tudo que está entre chaves aqui é o corpo. Aqui no caso, o que vem depois da setinha é o corpo. Se tiver mais de um comando, eu tenho que ter chaves. Se tiver somente um, eu não preciso ter chaves. Tá? Não sou obrigado. Então, beleza. Aqui o que esse comando faz? Ele retorna no string. Observe também se o comando está retornando, né, após a setinha, aquilo que ele espera. Ele está esperando o quê? Olha só aqui. Olhe para a interface. A interface espera o quê? Uma string. Então, beleza. Aqui ele retorna um string. Então, a letra A, vocês já podem entender que está correto, né? Certo? Ele criou um parâmetro, a setinha e o retorno da string. Ok? Outro detalhe. Esses parênteses aqui, né? Eles são opcionais se você tiver apenas um parâmetro. Ok? Se tiver apenas um parâmetro, eles são opcionais. Se tiver mais de um, são obrigatórios. Se não tiver nenhum parâmetro, também são obrigatórios. Você vai colocar abre parênteses, fecha parênteses, com isso aqui vazio. Certo? Ok. Beleza. Então, aqui qual é o problema do item B? Ele abriu chaves e fechou chaves, certo? Sem que haja um return. Ok? Bom, eu posso não usar o return, mas se eu não usar o return, eu tenho que fazer como fiz no item A, certo? Se eu usar abre e fecha chaves, eu sou obrigado a usar o return e um ponto e vírgula. Ok? Então, o item B está errado, certo? O item A está correto, porém o item B está incorreto. Item C, nós temos dois problemas no item C, né? Bom, aqui no item B faltou o return, vou colocar aqui. E aqui faltou o return nesse ponto aqui e o ponto em vírgula aqui, né? Beleza. O item B também, ó, ele tem dois comandos. Aqui deveria ter um return, aqui deveria ter um ponto e vírgula, certo? Ele não colocou. Além disso, ele definiu uma outra variável aqui. Só que veja o detalhe. Ele usou o nome da variável igual ao nome do parâmetro. Isso não pode ser feito. Eu posso criar outras variáveis aqui dentro do corpo? Posso, mas desde que não conflita com o nome do parâmetro, certo? Então, com isso eu mato o item C, né? O item D, veja que ele colocou o return, colocou o ponto de vírgula, esse lado aqui está correto, só que antes disso ele fez um comando usando o parâmetro, criando uma variável com o mesmo nome do parâmetro, então também está errado. Aqui a mesma coisa no item E, além disso ele me esqueceu de colocar o ponto de vírgula aqui, certo? Mesmo nome do parâmetro, então também está errado. E aí o item F, ó, ele mudou o nome do parâmetro, colocou o return e colocou o ponto vírgula. Então, show. Isso aqui está correto. Certo? Então, olha só, pessoal. Entendam a sintaxe.
entendam como escrever isso aqui, porque pode cair para vocês escreverem uma interface com essa, ou parecida com essa. Observem o tipo de retorno, tem que ser o mesmo tipo aqui. Quantidade de parâmetros tem que ser a mesma quantidade aqui, certo? Beleza, fiquem ligados nisso, vocês vão se dar bem. Ok? Então a gente pode ir para o capítulo 3 agora, questões 2, 5 e 10. Deixa eu abrir aqui, capítulo 3, questões 2, 5 e 10. Então vamos começar na questão 2 aqui. Basta esse aqui no canto. Pronto. Então vamos lá. Não sei se a gente viu essa questão. A primeira eu sei que a gente viu. Essa aqui eu não sei. Eu dei uma breve explicação lá na aula, na sala, né? Com relação a esses caras. Então, mas só lembrando, olha só. A relist implementa list. Certo? A relist implementa list. HashMap implementa map, usando hash, tabela hash. HashSet implementa o set, usando tabela hash. Map vai guardar a chave e valor. List vai guardar elementos indexados, 0, 1, 2, 3. Set vai guardar elementos que não se repetem. Aqui pode se repetir? Pode. Aqui também. Aqui não pode se repetir. Aqui também é um map, só que ele, pelo fato de ele ser um tree map, ele é ordenado. Sempre começa com um tree ordenado. Aqui é um set, que também é ordenado. Certo? Sempre que tem uma árvorezinha, ele é ordenado. E aqui um vector que também implementa list. Também implementa a interface list. Certo? Então, deixa eu tirar esse negócio aqui. Beleza. O que está falando aqui na questão? Olha só. Suponha que você precisa trabalhar com coleção de elementos que precisam estar ordenados. Olha só. Precisam estar ordenados. Então, de cara, eu já sei que ou é um tree map ou é um tree set. Eles têm que estar ordenados na ordem natural. Certo? Beleza. A ordem natural do menor para o maior. Ok? Se for strings, é na ordem alfabética. Mas beleza, falou elementos. Então, na ordem natural dos elementos. Onde cada elemento tem uma única string associada com o seu valor. Então, ele tem uma chave e um valor. Se ele tem uma chave e um valor, ele só pode ser um map. Né? Map é a chave e valor. Então, é o item D, a resposta, né? Ok? Se ele não tivesse que estar ordenado, né? Se ele não precisasse obrigatoriamente estar ordenado, aí seria, como ele é chave e valor, a outra opção, se não precisasse estar ordenado, seria HashMap. Né? Também é chave e valor, mas não tem essa ordenação natural. Ok? Tranquilo? Então, vamos para a questão 5 agora. Questão 5 está aqui. Mais uma vez eu vou dar um zoom aqui. Beleza? Então é o seguinte. A questão 5 é um pouco mais complexa. Ela trata de generics. Certo? E aí vocês vão ter que prestar bastante atenção nisso aqui. Ela trata de generics. E aí ela quer saber o que é válido, o que compila nesses comandos aqui. Quais comandos desses realmente compilam, efetivamente compilam, certo? Então, presta atenção uma coisa aqui. Ó. Sempre que o lado esquerdo define uma classe específica, ou seja, esse cara aqui é um HashSet de number, certo? Então, eu não posso inventar nenhum outro aqui, mesmo que seja uma subclasse. Eu não posso criar nenhum HashSet de integer para atribuir a HS. Tem que ser exatamente um HashSet de number, certo? Porque ele especificou que ele quer number aqui. Ele não quer nenhuma subclasse, nenhuma superclasse, ele quer number. Ok? Agora, se ele utilizar essa notação, interrogação, super, o que acontece? Aí ele vai poder aceitar ou elementos dessa classe, no caso aqui, class cache exception, ou qualquer superclasse dela, qualquer cara que está acima dela.
No caso Class Cache Exception, herda de Runtime Exception, certo? Só que Runtime Exception herda de Exception, ou seja, elas são compatíveis. Exception, digamos que ela é a avó da classe Class Cache Exception, ou seja, ela também é uma superclasse de Class Cache Exception. Então, nesse caso, está ok. Eu posso criar dessa forma aqui, atribuir um hash set de exception e jogar, porque ele definiu que podem ser superclasses de Class Cache Exception. Diferente daqui, ó, ele disse que só pode ser number, não pode ser nem subclasse nem superclasse. Ok? Tranquilo. Aqui, vejam que ele manteve, né? Hash set que hash set. Aqui no caso, no item C, ele mudou colocou uma interface e aqui ele colocou a classe específica. Aí você vai ter que observar o seguinte, né? Se essa classe aqui implementa a interface, certo? No caso vector implementa list, sim. Se aqui fosse um map, aí daria errado. Se aqui fosse um set, aí também estaria errado, certo? Porque vector implementa list. Como vector implementa list, ok. Aqui ele disse que só queria string. Aqui ele está criando como string. Então, perfeito. Esse código aqui está ok. Por quê? Vector implementa interface list e string está igual com string aqui. Certo? Ok. Veja que a regra é diferente, né? Para a classe e para o objeto, para a classe que está dentro aqui do generics. Ok? Vamos analisar agora o item D. No item D, veja que ele criou aqui uma list, né? Observe aqui o problema. Ele criou o cara como list, a interface é list, porém a classe é hash set. Ó, hash set implementa set, não implementa list. Embora aqui seja object, essa parte esteja ok, mas aqui é um hash set, implementa set, não implementa a interface list. Então, esse cara está errado, certo? E tem agora list, aqui eu tenho uma relist, beleza. Só que aqui ele inventou. Aqui eu não posso usar essa anotação. Eu posso usar do lado esquerdo antes do igual, para dizer que aqui eu quero caras que eram de object, mas aqui ele inverteu. Ele jogou para o lado direito. Então está errado, aqui eu estou instanciando, eu não posso dizer, aqui eu tenho que dizer especificamente o que eu quero nesse lado aqui. Certo? Eu não posso inventar que eu quero qualquer cara que eu estou criando a instância, estou criando o objeto a relist, eu preciso dizer o que vai vir dentro dele. Ok? Aqui não, aqui eu estou definindo a referência. Na definição da referência, sim, eu posso dizer que essa referência, quando for instanciado, pode criar instâncias com Class Cache Exception ou qualquer classe que seja pai dela, né? Pai, avó, né? Superclasse dela. Ok, vamos analisar agora por fim o item F. Bom, aqui eu tenho o map do lado de cá, não é isso? Interface map. Aqui eu tenho a classe hashMap. Ok, beleza, são compatíveis. Aqui eu tenho string como a chave. Aqui eu tenho string como chave, beleza? Aqui eu tenho number ou qualquer cara que herde de number. Ora, integer herda de number. Então, tudo ok com a letra F, certo? Veja que ele definiu aqui como é chave e valor, ele definiu para a chave string e para valor qualquer cara que herde de number, inclusive o number em si, né? Como string integer herda de number, item F está ok. Vamos para a última questão da nossa revisão, que é a questão 10. Ela começa aqui nessa página. Vou descer só um pouquinho aqui. Tá? E é uma questão que trata de comparator, né? Lembrando que existe comparable e comparator. Comparator da classe Java útil. Por isso que ele importou aqui, ó. Se não importar, dá erro de compilação. Porque esse cara não é da Java Lang, é da Java útil. Certo? E sempre que uma classe implementa comparator, aqui no caso um comparador de strings, o que é que tem que acontecer? Olha só. Ele vai ter que implementar um método chamado compare, que aqui, como ele definiu que é um comparator de strings, certo? Como
ele definiu que é comparator de strings, então o método compare vai receber duas strings, certo? E sempre ele retorna um inteiro. Se retornar 0, significa que são iguais. Se retornar negativo, significa que o A é menor que o B. Se retornar positivo, significa que o A é maior que o B. Agora, observe a maldade aqui nessa questão. Geralmente você vai comparar o A com o B. Só que foi o que ele fez, ele inverteu aqui. Ele comparou o B, se o B é menor, igual ou maior que o A. Certo? Então, como ele inverteu, quando ele faz isso, ele ordena na ordem inversa. Ou seja, se forem números, se for 5 e 6, ele vai ordenar 6 e 5, porque ele fez a inversão aqui. Ele usou o compare to, né, que é a implementação de string do método compare to da interface comparable, okay, que também vai retornar um inteiro. Vai retornar 0 se forem iguais, vai retornar negativo se o B for menor que o A, vai retornar positivo se o B for maior que o A. Certo? Isso aqui ele inverteu. Okay? Então o que vai acontecer aqui? Olha só. Antes disso também ele passa tudo para minúsculo. Certo? To lowercase, depois aqui ele chama compare to. Então ele criou aqui essas strings. Certo? Lembrando que no Java, números vem antes, em primeiro, na ordenação de strings. Depois vem as letras maiúsculas, ou seja, são menores, né? Depois vem as letras minúsculas, então são as maiores. Ele vai ordenar sempre assim. Primeiro números, depois letras maiúsculas, depois letras minúsculas. Aqui a gente não vai se preocupar com isso, porque ele passa tudo para minúsculo. Tá? Então, o que ele faz? Ele cria esse vetor de strings, chama o método sort desse vetor, né? Passando esse vetor como parâmetro, mas também passando o myComparator, certo? Esse método sort é um método estático da classe arrays, né? Uma classe utilitária de Java útil. Então esse método sort ordena vetores, ordena arrays. Só que se eu passar o myComparator, ele vai ordenar usando a definição que eu fiz aqui em cima, no método compare. Ou seja, ele vai ordenar na ordem oposta, na ordem inversa, certo? Então ele vai dizer primeiro A, B, B, porque ó, é um A, depois é um B, né? Esse aqui vai vir primeiro, deveria vir por último, mas vai vir primeiro. Mas a maiúscula, né, menor vem antes que é minúscula, só que ele passa tudo para minúsculo. Então na verdade é como se ele estivesse comparando A minúsculo, né? B minúsculo, B minúsculo. Ele compara sim, porque ele passa para minúsculo antes de comparar. Certo? Então esse aqui é o maior de todos. Vai vir primeiro, então vai vir primeiro A, B, B. Depois vai vir A, B e depois vai vir o menor de todos, que é 1, 2, 3, porque ele está ordenando na ordem inversa. Certo? Seria o item A. Então vocês observem bem isso. Ok? Se na prova vier essa inversão aqui, pode ser que não venha, mas se vier, vai ser na ordem oposta. Ele vai imprimir na ordem oposta. Certo? Na ordem do maior para o menor. Ok? Então é isso, pessoal. Desejo a vocês uma boa prova. Espero que vocês vejam esse vídeo e que ajude vocês a tirar uma boa nota, especialmente para aqueles que estão precisando, né? Um abraço e fiquem com Deus.